noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas, particularmente a quem não é dessa faculdade. Agradecer a todo mundo, pedir desculpas. Teve um problema logístico e, em combinação com o trânsito de São Paulo, deu esse atraso, pelo qual, pessoalmente, gostaria de me desculpar. Agradeço muito a presença do ministro Rezec, que teve a bondade e a disposição de apresentar as suas reflexões sobre o tema, a presença do professor Alexandre Pagliarini, que coordenou o livro junto comigo, de vários autores e autoras do volume, e, sem outras delongas, repetindo as minhas desculpas, dar a palavra ao... Boa noite a todos, obrigado pela presença, parabéns ao Dimitri por estar a organizar esse evento. Muitos dos autores que estiveram conosco estão aqui presentes, então não vou nominar nenhum deles, simplesmente digo em nome do Dimitri e do palestrante, ministro Rezec, muito obrigado pela presença. E o livro é intitulado Direito Constitucional e Internacional dos Direitos Humanos, o lançamento da editora Fórum de Belo Horizonte. Ele não foi daqueles livros de organização que tem textos que caíram ao léu do seguinte modo: vamos pedir textos de gaúchos, de mineiros, de paulistas, de cariocas e de paraibanos. Não. A gente se sentou, Dimitri e eu, no seguinte sentido: vamos abrir espaço para a discussão do direito internacional dos direitos humanos na África. Vamos abrir espaço para a discussão meramente constitucionalista e não internacionalista. E também abrimos espaço para a discussão através de textos de ex-membros da ONU, como Johannes van Eegelen, juízes federais brasileiros como Zé Carlos Francisco, membros do Ministério Público como o Fauzi, que aqui se encontra, professores de Direito Constitucional, professores de Direito Internacional da PUC de São Paulo, Pietro Alarcon, e quisemos realmente ver os direitos humanos a partir das perspectivas constitucional e internacional. E esse livro, acho que pela primeira vez no Brasil, ele não quis ser a Barbie dos direitos humanos, porque os direitos humanos viraram um assunto meio que Barbie. Até havia o presidente da Corte Internacional de Justiça dizia muito ao ministro Francisco Rezec, e o ministro Francisco Rezec reproduzia para mim essa fala do Gilbert Guillaume. Ele falava no droit de l'homisme. Quer dizer, tudo virou direitos humanos. Até um episódio jocoso, houve uma propaganda, não sei se lembram, da Pepsi. A Pepsi colocou um chimpanzé na praia de Ipanema, num bug, e estava um chimpanzé e uma loira. E cai um pouquinho de Pepsi no busto da loira e o chimpanzé fica olhando. Bom, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Pepsi porque, bom, direitos humanos dos animais, e ofendeu a honra, talvez, e a dignidade do chimpanzé ter estado ao lado da loira com a Pepsi escorrendo ao seu busto. Quer dizer, o assunto virou vulgar. E esse livro, ele quer dizer o seguinte, que os direitos humanos não deram certo pela via do direito constitucional, então o direito constitucional fracassou, não deram certo pela via do direito internacional, e ele é denuncista nesse sentido, ou seja, o direito internacional também fracassou. Então nós estamos querendo dizer que talvez uma terceira via, que não tem nada a ver com Anthony Giddens, uma terceira via, direito constitucional e internacional, através de uma internacionalização do direito constitucional ou uma constitucionalização do direito internacional, talvez sim aí servisse para que os direitos humanos alcançassem alguma finalidade. Bom, então este livro, ele representa esta denúncia. O direito internacional de nada serviu para os direitos humanos, o direito constitucional de nada serviu para os direitos humanos,
houve crescimento, sim, entretanto, a efetividade está a ver navios. Não vou mais me alongar, agradeço novamente o espaço aberto pelo Dimitri de Moules, pela Fundação Getúlio Vargas, e peço licença para passar a palavra ao nosso ministro Francisco Rezec. Obrigado. Muito obrigado, professor Pagliarini, professor Dimitri, meus caros amigos. No lançamento em São Paulo deste belíssimo trabalho coletivo, pediram-me os organizadores que dissesse alguma coisa sobre o tema. E eu me permitirei ser tão ecumênico quanto possível na abordagem de um tema de atualidade e que tem sido, como nessa brevíssima introdução disse Alexandre Pagliarini, tem sido muito controvertido, até no grau de seriedade que se atribui, ou se deixa de atribuir, ao ativismo nessa área do direito. Folheando o livro, eu via que são aqui reunidas pessoas da mais alta qualidade técnica, científica, acadêmica, pessoas de um pensamento vigoroso, fundamentado em leituras as mais profundas e diversificadas. Folheei e li alguma coisa do texto daqueles que não tive o prazer de conhecer ainda, e dou testemunho da qualidade desses textos, e tive o prazer particularíssimo de encontrar aqui o nome de uma moça que, se depender das minhas orações e das de inúmeros outros brasileiros, envergará antes do fim desse ano uma toga de ministra do Supremo Tribunal Federal. Torçamos por isso. Mas quero lhes falar duas coisas. Primeiro, a respeito da universalidade. No final, direi algo sobre algumas estratégias que deveriam ser adotadas se pretende evitar esse tipo de fenômeno a que fez referência o professor Pagliarini. Mas numa primeira parte falarei de duas coisas: a universalidade e a ambiguidade dos direitos humanos. O que é a universalidade? Isso era versado, se lê a obra desses que com ironia a Academia Francesa chama de droit de l'hommiste, se lê a obra dos droits de l'hommiste contemporâneos, na França sobretudo, e se procura ali a história dos direitos humanos, vai se ver que isso é de uma época, isso remonta a documentos de uma época bem remota na história, mas de envergadura estritamente interna, doméstica. Encontramos no começo do século XIII uma declaração de direitos que sugestivamente aquilo que os barões ingleses impõem a João Sem Terra e o rei João promulga um pouco contra a vontade, mas não tendo alternativa, é um texto que fala de direitos humanos bem diversos daqueles mais elementares, que envolvem, que têm a ver com os atentados mais grosseiros ao que há de mais básico na dignidade humana. Eram direitos da área tributária. Era o direito que tinha a aristocracia da época de não ser vítima de abusos reais em matéria de arrecadação. É muito tempo mais tarde que os revolucionários franceses editam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, esta sim, já numa linha de abordagem bem mais densa e bem mais priorizante do elementar. O grande documento do nosso tempo é a Declaração Universal de 1948, que os manuais lembram sempre que não é um tratado no sentido formal. Quando
Algumas interpelações foram feitas à então União Soviética no final da década de 40, no começo dos anos 50. O que é isso? O que estão fazendo aí? Olha a declaração. O governo soviético replicava: a declaração não é um tratado, a declaração não tem força cogente. É um documento. Se essa expressão existisse na época, e se os soviéticos a usassem, diriam que era soft law. Andrei Gromyko, o grande chanceler do governo Khrushchev e do governo Brezhnev depois, era fluente em inglês, mas fingia que não o sabia por uma questão de pura política. Pois bem, mas eles teriam dito na época alguma coisa do tipo: a declaração não é direito, ela não é direito cogente, ela é soft law, ela não foi editada como um tratado internacional. Ela é uma declaração aclamada pela Assembleia Geral com diversas abstenções. As abstenções foram, de fato, a da União Soviética e alguns dos seus governos fiéis. Nem todos o eram. Nem todos os socialistas da Europa Oriental estavam entre os abstinentes de 1948. Uns 5, talvez, junto com a União Soviética. E mais a África do Sul, por razões óbvias, e a Arábia Saudita, com mais 1 ou 2 países do Golfo. As razões dessas abstenções foram, no caso dos árabes, as razões dessas abstenções tinham a ver, diziam alguns, só com a questão da ali proclamada identidade, igualdade das pessoas, independentemente do gênero, independentemente do sexo. Outros diziam que talvez, naqueles regimes autocráticos, também o problema da livre manifestação de pensamento, do direito de associação, não agradasse aos líderes monarco-tribais da Arábia da época. Quanto aos soviéticos, quanto aos comunistas da época, atribuía-se a abstenção ao fato de que a declaração dizia do direito à propriedade. Não se usava a palavra propriedade. A declaração de 48 diz: todo ser humano tem o direito de possuir bens em sociedade com outros e o direito de possuir bens só. Ora, isso, afinal de contas, os regimes socialistas, mesmo os mais obtusos, como a República Popular da Albânia na época, como talvez ainda hoje a Coreia do Norte, negam o direito que a pessoa tem de ser proprietária de coisas. A declaração não falava de um direito de ser proprietário de meios de produção. De modo que não seria esse um bom fundamento para que aqueles países não quisessem participar da aclamação do texto e preferissem abster-se. Talvez a razão maior fosse também aí o tema da manifestação de pensamento, da liberdade de expressão do pensamento, da liberdade de associação e assim por diante. Bom, a declaração é o grande documento ao qual se sucederam vários outros nos anos 50, depois nos anos 60, e não cessam de se produzir documentos do gênero. Mas há um fato histórico que não convém esquecer, que é a criação, no primeiro após-guerra, da Organização Internacional do Trabalho. Organizações internacionais propriamente ditas não existiam antes da Primeira Grande Guerra, e as duas pioneiras foram criadas na Mesa de Versalhes, e foram a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, e essa última destinada a ser o quê? Uma fábrica de textos normativos relacionados com o vínculo capital-trabalho, com os direitos dos trabalhadores.